Saudações a todos, como estão? Hoje vamos falar sobre o Corinthians, pois um novo acordo com a empresa fornecedora de material esportivo pode resultar em até R$ 1 bilhão em receita para o time. Este é um assunto interessante para discutirmos. A venda das camisetas do Corinthians movimenta valores expressivos e a torcida frequentemente questiona: com esse incremento de receita, novos reforços serão contratados. Embora essas situações não estejam necessariamente interligadas, é claro que à medida que surgem novas receitas, o Corinthians precisará de um capital para investir. Assim, o clube terá que fortalecer ainda mais seu elenco na próxima janela de transferências. A questão do material esportivo sempre atrai a atenção dos torcedores, pois envolve duas grandes marcas que dominam o setor: a Nike, que atualmente fornece o material, e a Adidas, que pode se tornar a nova parceira. Vários veículos de comunicação têm noticiado a possibilidade de troca de fornecimento pelo Corinthians. O valor da camisa do Corinthians é imenso. Qualquer empresa que decida investir terá um retorno garantido. A Nike está ao lado do clube desde 2003 e recentemente notamos várias mudanças de fornecimento entre os clubes. A Nike, em algumas ocasiões, oferece valores inferiores em comparação a outras marcas, mas isso acontece porque tem um forte apelo no mercado, sendo uma marca que gera engajamento e visibilidade. Notamos muitas alterações de fornecimento entre diferentes equipes. A Adidas, que está em um patamar semelhante, também fornece camisas de alta qualidade. A questão central é indiscutivelmente a parte financeira. Atualmente, o contrato da Nike com o Corinthians assegura cerca de R$ 30 milhões anualmente, além de fornecer todo o material necessário. Já o Flamengo, por exemplo, mantém um contrato com a Adidas que supera 70 milhões, um valor mais do que o dobro do que o Corinthians recebe. Dependendo das metas de vendas e produtos, esse montante pode chegar a 100 milhões. Portanto, caso a Adidas concretize uma proposta para o Corinthians, esse valor poderia estar próximo desse patamar. Rumores sugerem que poderia haver um contrato de 100 milhões anuais por uma duração de 10 anos, o que totalizaria R$ 1 bilhão em receita na próxima década. Às vezes esses valores são antecipados, mas de qualquer forma seria R$ 1 bilhão entrando nos cofres do clube ao longo de 10 anos. O que está dificultando essa negociação? A Nike detém um contrato com o Corinthians até 2025, que inclui uma cláusula de renovação automática de forma unilateral até 2029. Essa disposição foi determinada durante a gestão anterior, em 2018, quando o acordo com a Nike foi estendido e essa prerrogativa foi incluída, garantindo que se a Nike decidisse continuar, o Corinthians teria que aceitar. Essa situação gera desconforto ao clube neste momento. Para romper esse contrato, entramos no campo jurídico e surgem perguntas: existem justificativas válidas para essa rescisão? Não é uma tarefa fácil. É possível tentar uma rescisão unilateral argumentando discordância em relação a essa cláusula. No entanto, um contrato foi assinado anteriormente e existe uma cláusula que exige que a fornecedora seja informada caso o Corinthians receba uma proposta de outra empresa. Assim será que o Corinthians não é viável aceitar essa cláusula. Contudo, ela já havia sido assinada anteriormente, correto? Ademais, o contrato menciona que a marca deve ser notificada caso o clube chegue a um entendimento, uma proposta ou um acordo com outra entidade. Então a questão é: o clube está comunicando à marca sobre as negociações com outro fornecedor? Isso poderia resultar em violação contratual, litígios ou até mesmo em uma multa substancial? Não temos clareza sobre isso. Todas essas indagações estão sendo examinadas. O clube acredita que os valores estão ultrapassados, que a camisa tem um alto valor e que a inflação causou uma alteração considerável nos preços de aquisição nos últimos tempos. Portanto, é necessário revisar algumas condições. Apesar de o contrato impor limites ao clube, a equipe está buscando resolver isso com o departamento jurídico para alcançar um entendimento que seja significativamente mais vantajoso, sendo que neste caso seria com outro fornecedor. Atualmente, tudo isso está em processo e existe um prazo até o final do ano para resolver essa situação.
É inegável que são duas marcas enormes que dominam o mercado e têm um prestígio que atrai a associação de seu nome ao clube. A popularidade gerada por isso é indiscutível. No entanto, o foco aqui não é a cor ou o design da camisa, mas sim a questão financeira. O clube busca um valor maior. A marca defende que, de acordo com o contrato, há a possibilidade de renovação automática e assim pode seguir com o clube, uma vez que está presente desde 2003. Contudo, a relação mais recente não tem sido tão cordial devido a algumas questões relacionadas a demandas. Por exemplo, a camisa preta gerou uma demanda expressiva e a marca não conseguiu fornecer a versão para os atletas. Também recordo de problemas com o uniforme feminino. Todos sabem que a equipe feminina é uma das melhores do Brasil atualmente e nos últimos anos conquistou diversas taças. Para ser honesto, muitas vezes as torcedoras tiveram dificuldades em adquirir a versão das jogadoras. A versão para os torcedores é facilmente encontrada nas lojas, mas a versão feminina não estava disponível, o que causou grande descontentamento no clube. Diante desse quadro, o clube iniciou uma busca por novas negociações e propostas e, quando surge uma oferta que ultrapassa em mais do que o dobro, quase 3 vezes o que recebem atualmente, não se pode ignorar. Se essa proposta se concretizar, resultará em um valor significativamente superior ao que está sendo recebido no momento. Isso levanta um debate, mas trata-se de um debate jurídico, já que um contrato está em vigor. É impressionante como decisões de gestões anteriores ainda afetam a administração atual. O presidente está bastante entusiasmado com a perspectiva de novas receitas, e essa poderia ser uma delas, trazendo um valor consideravelmente maior e agregando uma nova marca ao clube. A intenção é formalizar um contrato com um novo fornecedor, mas isso depende da resolução das questões jurídicas que precisam ser finalizadas até o final do ano. Quanto à escolha de marcas, isso pode variar, mas do ponto de vista financeiro, não há muito o que discutir. Se o acordo se efetivar, será uma grande conquista para o clube. Agora, em relação à procura por um goleiro, o clube está atuando ativamente no mercado. Não irei entrar em pormenores sobre prioridades, mas a equipe está decidida a contratar um goleiro. Neste momento, eles possuem uma lista com possíveis nomes para essa posição. A equipe está determinada a buscar um novo goleiro e, para isso, preparou uma relação com algumas opções em mente. Recentemente, foi citado um jogador de 33 anos que atua em um clube europeu, atualmente cedido por empréstimo até a metade deste ano, mas que pertence a outra agremiação com um contrato válido até o meio de 2027. Se não estiver enganado, esse atleta se apresenta como uma alternativa atrativa e está entre as possibilidades que a equipe está analisando para o período de transferências. Além dele, estão sendo avaliados outros nomes que podem ser considerados para a posição de reserva, trazendo consigo experiência. Entre os goleiros, um dos candidatos é um jogador que pertence a um clube da Série A do Campeonato Brasileiro e está emprestado a outra equipe, onde atuou apenas em uma partida nesta temporada, se encontrando na posição de reserva. Esse jogador compete com o já mencionado. Um representante já estabeleceu contato com os agentes de ambos os jogadores. Outras opções incluem um goleiro que recentemente renovou seu contrato até o final de 2029, o que torna a situação mais desafiadora. Também há um goleiro de um clube que frequentemente enfrenta dificuldades nas negociações, uma vez que seu presidente não costuma negociar com a equipe em questão. Alguém também comentou sobre um atleta que chegou a outra equipe com um contrato de 2 anos e que, apesar de estar emprestado, não se sente satisfeito lá. O representante desse jogador já foi contatado e há sim interesse em deixar sua equipe atual. É importante ressaltar que esse goleiro foi titular em conquistas significativas. Qual foi o ano pessoal? A equipe entrou em contato com o representante desse jogador e há sim um interesse em que ele deixe sua equipe atual para se juntar à nova. É essencial recordar que esse goleiro foi titular em momentos de conquistas importantes. Qual foi o ano pessoal? Sempre confundo, não é 2023 ou seria 2024, 2022, se não me engano, quando foi que o técnico conquistou um título por outra equipe, né? Foi na Libertadores, claro, em 2022.
O ano em questão é inegavelmente 2022. Não consigo lembrar se o outro goleiro já fazia parte do elenco principal da equipe, se estava afastado ou se atuava como reserva. Não me recordo da situação dele, mas o titular sob o comando do técnico era realmente o goleiro mencionado. E reafirmando o que tenho enfatizado ao longo da nossa conversa, é que a equipe não está à procura de um goleiro para assumir a titularidade. Eles buscam um goleiro que possa dar suporte ao titular. O clube procura um goleiro experiente para auxiliar no desenvolvimento do titular e que possa assumir a posição com confiança quando ele não puder atuar, seja por compromissos com a seleção, uma vez que ele chegou a figurar em uma pré-lista de convocados. Outro goleiro que esteve no clube não é bem visto pela diretoria, não agrada à comissão técnica, assim como não é bem aceito por muitos, e por isso a equipe está em busca de um novo goleiro. Portanto, um dos nomes mais cogitados é o anteriormente citado devido à sua relação com o técnico. É importante notar que outros dois atletas também estão na lista, mas segundo a diretoria, são alvos mais desafiadores para uma possível contratação. Um deles tem 29 anos e contrato até o final do ano que vem, o que torna sua aquisição um pouco mais difícil. Já o outro renovou no mês passado com seu clube até o final de 2029. Não é mera coincidência que todos esses jogadores tenham sido alvo de tentativas de contratação por parte da equipe. A situação do Santos em relação à busca por um goleiro é um tanto complicada. Recentemente, um jogador prolongou seu vínculo com o Goiás até o final do ano de 2029. Curiosamente, esses atletas já haviam despertado o interesse do clube antes da chegada de um novo goleiro e agora a equipe volta a considerar esses nomes na procura por um atleta com experiência que possa ser a alternativa ao recém-chegado. Neste momento, o Santos se destaca como um dos principais candidatos, embora outro goleiro também seja visto como uma opção viável. Isso ocorre porque esse jogador, aos 33 anos, possui uma vasta experiência adquirida na Europa. Seu histórico de partidas é notável e, mesmo atuando por um time que não conquistou muitos troféus, conseguiu levar a equipe à Europa League. Nos últimos anos tem figurado em pelo menos 40 jogos por temporada. Em contrapartida, há um goleiro de um grande clube que teve uma participação bem menor, com apenas 10 jogos, dado que recentemente trocou de equipe. O time investiu em sua contratação, mas parece que não irá renovar seu contrato, uma vez que ele está emprestado até a metade do ano. Portanto, ele está entre os goleiros sendo considerados. Não há controvérsia em buscar um novo goleiro, já que a necessidade de um atleta para essa posição é evidente. Primeiramente, não se deve contar com outro jogador que atua na equipe, sub-20. Além disso, não se deve apostar em mais um e um terceiro goleiro no elenco. Não é uma opção viável, visto que possui a mesma estatura do goleiro titular. Por isso, a busca por um novo goleiro é justificada. Considerando a situação, se uma nova contratação não ocorrer, o reserva será o goleiro atual, e não é aceitável deixá-lo como última opção. É fundamental trazer um novo goleiro, e na eventualidade de ausência do titular, o atual será utilizado. Entre os nomes analisados, não assisti a nenhum jogo desse goleiro experiente, embora alguns comentaristas digam que o fazem com frequência, e torcem por seus clubes. Pessoalmente, não tenho essa vivência, mas seu histórico é promissor. Com uma década de experiência na Europa e 33 anos, ele ainda é jovem o suficiente para contribuir com a equipe. Não presenciei nenhum jogo desse goleiro, mas existem jornalistas que garantem ter acompanhado muitos, sendo fãs de um time rival. Entretanto, para ser honesto, não vi. Contudo, com base em seu currículo, ele parece ser uma boa opção. Com 10 anos atuando na Europa e a idade de 33 anos não é tão velho assim, ele poderia sem problemas assumir a posição do titular. No que diz respeito ao Santos, não enxergo nada de excepcional. Trata-se de um goleiro que se destaca no jogo com os pés e já foi titular sob a orientação de um treinador. Se ele for contratado e considerando que um goleiro de uma equipe adversária teve apenas 2 jogos e está atravessando um momento difícil, é provável que o titular enfrente problemas para manter sua posição. Isso se deve ao fato de que o treinador confia nele, visto que ele foi campeão e titular em competições relevantes. Existe o risco de que o titular perca confiança e um goleiro sem segurança em seu desempenho se torna um problema.
Não há nada definido até aqui, mas há uma lista de goleiros, incluindo os que já foram mencionados. Não posso garantir que existe uma ordem de prioridade estabelecida. Em minha opinião, um goleiro experiente e outro nome se destacam enquanto os demais enfrentam mais dificuldades. Vamos acompanhar as decisões que a comissão técnica tomará a respeito disso. O atleta pode estar prestes a fazer seu retorno em excelente forma e a equipe técnica, assim como os fãs, estão bastante animados para ver o jogador novamente em campo, pois sua presença é crucial, dado que ele é um armador de elevada qualidade. Será interessante acompanhar a estratégia do treinador ao escalá-lo para os próximos jogos. É bem provável que ele esteja em campo na partida contra o Huracan, mas precisamos aguardar mais informações sobre o progresso da sua recuperação. Também vale a pena destacar a recente contratação e o importante acordo que o clube está buscando firmar com uma marca esportiva, o que pode trazer um impacto financeiro significativo. Estou curioso para saber as opiniões sobre isso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A notícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro. Alan Patrick, um dos maiores talentos do Internacional, está de saída para o Corinthians. A transferência foi concretizada em uma negociação que pegou os torcedores de surpresa, mas que reflete as movimentações intensas do mercado nacional de jogadores. O camisa 10, que se destacou por sua visão de jogo, habilidade nos passes e gols decisivos, deixa Porto Alegre para iniciar uma nova jornada em São Paulo, reforçando o elenco de um Corinthians que busca se reestruturar para brigar por títulos importantes. A perda de Alan Patrick representa um golpe significativo para o Internacional. O meia de 32 anos vinha sendo peça fundamental no esquema de jogo do técnico Eduardo Cudê, com sua capacidade de organizar o meio-campo e dar fluidez ao ataque colorado. Sua habilidade para lançar passes milimétricos e criar jogadas de gol o tornaram um dos destaques do time nos últimos campeonatos, e sua saída enfraquece, sem dúvida, o time que agora perde uma de suas principais referências. A diretoria do Internacional, em entrevista coletiva, expressou frustração, mas também respeito pela decisão do jogador, que buscou um novo desafio na carreira. Por outro lado, o Corinthians ganha um reforço de peso. Alan Patrick, que tem uma bagagem vasta no futebol brasileiro e também no exterior, chega à equipe paulista com a missão de agregar experiência e criatividade ao setor ofensivo. O Timão, em busca de uma recuperação após temporadas oscilantes, vê na contratação do meia uma oportunidade de dar nova dinâmica ao seu meio-campo, trazendo mais qualidade nos passes e finalizações. O Corinthians, que já enfrentava dificuldades para criar jogadas de ataque nos últimos meses, espera que Alan Patrick traga a estabilidade e a inspiração que tanto falta ao time. A movimentação também reflete uma tendência crescente no futebol brasileiro, onde os grandes clubes buscam reforçar seus elencos com jogadores que têm experiência no exterior e qualidade técnica acima da média. A saída de Alan Patrick do Internacional e sua chegada ao Corinthians são um reflexo disso, com clubes priorizando jogadores que possam contribuir imediatamente para a equipe. Além disso, a negociação levanta questões sobre o futuro do Internacional. Com a perda de um jogador tão importante, o time precisará se reinventar no meio-campo. O técnico Cudê já afirmou que buscará alternativas dentro do elenco e no mercado, com a ambição de encontrar um substituto à altura. A questão é como o time conseguirá suprir a ausência de Alan Patrick, que desempenhou papel vital na construção das jogadas e na conexão com o ataque. Já o Corinthians, com a chegada do meia, espera que o reforço seja a peça que faltava. Para dar consistência ao time, especialmente em um campeonato brasileiro tão competitivo. A expectativa é de que Alan Patrick se adapte rapidamente ao novo estilo de jogo e seja uma peça-chave na busca por resultados positivos, não apenas no Campeonato Brasileiro, mas também nas competições internacionais, onde o Corinthians busca resgatar sua grandeza no cenário continental. O futebol, como sempre, é imprevisível. E a saída de Alan Patrick do Internacional e sua ida para o Corinthians é mais um exemplo das surpresas que o mercado brasileiro sempre nos reserva. O futuro dirá se a decisão foi acertada para ambas as partes,
Mas, sem dúvida, o movimento mexe com as estruturas de dois gigantes do futebol nacional. Agora, resta aos torcedores acompanharem com ansiedade o impacto dessa troca de camisas no desempenho de seus times. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!